Ô, pessoal, aqui, ó, eu vou gravar um vídeo para vocês para auxiliar quem tá meio perdido para fazer o paper, tá? O professor passou esse material aqui, esse PowerPoint, ó, explicando o conteúdo do paper, e esse vai ser só sobre citações. Então, a gente só vai colocar 3 citações no paper, certo? Citação direta curta, citação direta longa e a citação indireta, tá? A citação direta curta, ó, eu vou ajudar vocês a localizar aqui no texto para vocês verem como é que é. Tá aqui o nosso livro de metodologia científica, tá? Então, vamos pegar lá no inicinho do livro. Unidade 1, tópico 1, página 3. Vamos ver na página 4 aqui que já tem um exemplo de citação curta e longa. Isso aqui é uma citação direta curta, ó. Ela tem no máximo até 3 linhas. Se exceder 3 linhas, aí ela é uma citação longa. E a gente não vai escrever no corpo do texto assim. A gente vai colocar ela separada, né? Ela não vai ter aspas, ela vai ter uma fonte reduzida. Se o texto aqui tem 12, fonte tamanho 12, na citação direta longa, ela vai ficar com uma fonte tamanho 10, tá? Vai ter um recuo de 4 centímetros da margem do texto, tá? E a citação direta curta é só uma citação assim de menos de 3 linhas. Aí tem que colocar aspas duplas, certo? E o nome do autor vai referenciado desta maneira, com o sobrenome dele, certo? O ano e a página. Então, eu vou copiar aqui e vou colar no paper para vocês verem como é que vai ser nosso paper. É bem fácil, bem simples de fazer. É uma folha só, é só essa folha, tá? O professor passou esse documento para nós dessa maneira, ó, para ficar bem fácil de enxergar o que a gente vai ter que montar. Ele vai deixar em vermelho, tá? Para a gente ver que os espaços onde vai ser alterado aqui, ó. Como tem uma caixa nesse documento e é meio chatinho de tirar a caixa e acaba desconfigurando, mexe, eu já deixei um documento pronto sem essas caixas, tá? Porque já que eu estou mostrando para vocês aqui onde é que é, aí fica mais simples de fazer. Eu repasso para vocês esse documento aqui, mas o professor mandou esse aqui, ó. Também repasso junto, tá? Para quem quiser conferir. Então, a gente vai colar, esse aqui é o documento que eu vou mostrar para vocês, ó. A gente vai simplesmente colar aquela citação lá, aqui, certo? Aqui é uma citação curta. Só que no nosso paper, a gente não vai pegar uma citação pronta do livro. A gente vai achar uma citação no livro. A gente vai citar a autora do livro. Então, a gente tem que pegar com as palavras dela, tá? Alguma parte, aqui uma parte onde ela está falando, a humanidade, desenvolvimento, isso aqui é dela, ó, fala dela. Sempre que ela estiver citando o autor, vai estar ali o nome do autor destacado. Então, o que eu fiz aqui para mostrar para vocês é pegar uma parte onde ela fez uma citação de alguém. A gente não vai pegar uma citação de uma citação. A gente vai pegar uma citação dela, uma parte onde ela fala, certo? Então, aqui é só para vocês visualizarem como é que ficaria o paper pronto. Está aqui colada a citação, agora a gente vai pegar uma citação direta longa para colar nesse espaço. Aqui já tem um exemplo de uma citação direta longa, então eu vou copiar e vou colar no nosso paper, para a gente ver como é que vai ficar. Copiar, colar. É bem importante a gente conferir a formatação. Aqui a nossa citação ela tem que estar justificada, a citação direta longa ela tem que estar justificada, então tem que conferir aqui no texto aqui, ó. Acho que no outro documento lá ele está assim, ó. Então a gente vai ter que clicar aqui e colocar no formato justificado, que ele fica quadradinho, retinho. Fechou? A fonte, confere a fonte. Fonte 10, sem aspas, tá? Na hora que a gente for tirar as palavras da autora para colocar aqui, a gente não vai colocar aspas, a gente vai colocar esses 3 pontinhos no início. No final, a gente tem que citar a autora do livro. E a autora do livro é quem? Olha lá o nome dela. Juliana Freiner. Como que a gente vai referenciar? Não vai ser o nome Juliana, o que a gente vai colocar só é o Freiner. Da maneira como tá aqui, ó, para vocês verem, com todas as letras maiúsculas, tá? Freiner, o ano de publicação do livro, que esse aqui, a publicação dele é 2020, certo? Então, ali, a gente vai colocaria nessa citação longa o nome dela, o ano e a página que foi tirada. Se eu tirei da página 4 do livro, vamos lá, aqui. Se eu tirei da página 4, então eu vou colocar lá a página 4, certo? Agora vamos fazer achar aqui uma citação indireta para vocês verem o que é uma citação indireta. É uma parte onde a autora ela vai citar, vai colocar as ideias de algum autor,
mas vai colocar com as palavras dela, não vai colocar a risca. A diferença dessas citações é que a curta e a longa tem que colocar o texto à risca, exatamente como ele está. Na citação indireta é com as nossas próprias palavras. Então, tem dois modelos de citação aqui indireta, ó. Aqui ela vai colocar o nome do autor no início, ó, Alega Teixeira, e aí o nome dele não foi escrito com letras maiúsculas, certo? Sempre o sobrenome. O sobrenome dele não está com letras maiúsculas, está escrito normal, e só o ano entre parênteses. Isso é uma citação, isso aqui tudo é uma citação indireta. Aqui a gente tem outro exemplo de uma citação indireta, ó. Cita-se a filosofia evidenciada, aí no final tá diferente, ó. Em vez dela colocar lá, como ela colocou no início, aqui ela colocou lá no final o nome do autor. As duas maneiras estão corretas, tá, pessoal? Vocês escolhem a maneira como vocês querem escrever, tá? Eu vou colocar esse aqui, ó. Cita-se a filosofia, copiar, e vou colocar lá na nossa citação indireta. Aí, por último, vem as referências. As referências, ela tem que estar escrita assim, com letras maiúsculas, em negrito, no centro da página, então sempre cuida a formatação, tá? No outro documento, ela está aqui no início. Ali no livro, ele pede que coloque, no nosso livro, ele pede que coloque centralizadas, citações, e que dê um espaço de diferença, uma linha, que dê um espaço de uma linha. Então, aqui seria colado uma linha na outra, e aqui eu vou dar um espaço. Isso, fechou. Agora tem uma linha aqui, ó, que tá em branco, certo? Uma linha em branco. E na próxima vai o nome da autora exatamente como tá escrito aqui. Isso tá... Vocês vão fazer como tá aqui. Não, o resto não dá para copiar nada, nada do que tem aqui dá para copiar, tá? É só a formatação e a maneira de escrever. E aí, no final, a referência, se vocês usarem o nosso livro de metodologia científica, né? A referência é essa aqui. O nome da autora, o sobrenome dela, Freiner, vírgula. A primeira letra do nome dela, que é Juliana, ponto, certo? Abreviado. Depois vem o nome do livro, que é Metodologia Científica, e aqui a edição. Como o nosso livro é segunda edição, então é ali 2 edição, a cidade de Indaial, a Universidade Uniaselv e o ano de publicação, que é 2020, certo? Isso aqui é o nosso paper, é isso que tem que fazer. Só salvar, né, depois de editar certinho, não copiar nenhuma citação pronta do livro, não pode copiar nenhuma citação, a gente vai fazer uma citação do livro, então tem que pegar as palavras da autora, salvar e mandar para o professor. Além desse paper, a gente também vai apresentar para os colegas. Então, a gente tem um PowerPoint, que ele já passou, prontinho, onde esse PowerPoint a gente só vai colocar ali, né, a primeira página, que a gente vai arrumar o nome do tutor e o nome do acadêmico, vamos ver se tem mais coisa para fazer. Aí tem a missão, os valores, certo? Aqui a gente vai colocar, ó, tá aí em vermelho para a gente saber que a gente tem que arrumar. Então a gente vai colocar o título do nosso trabalho. E aqui as citações que a gente fez aqui. A gente vai usar as mesmas citações. Então se eu coloquei essa citação aqui, eu vou copiar ela e vou colar lá no PowerPoint para apresentar para os colegas. A primeira citação aqui, a segunda citação aqui e a terceira aqui, certo? No final a gente vai pegar aquelas referências e vai colocar as mesmas referências que a gente colocou aqui no final. A gente vai copiar e vai colar aqui nesse PowerPoint. Terminou, é isso, pessoal. Bem simples.